Mais um Presepada hoje, eu, meu amigo Chapoca do Brasil. Estamos na área e hoje com essas duas feras aqui, que atendem muito bem o nosso setor e sabem como ninguém, todos os detalhes, todas as nuances do nosso setor de alimentos e bebidas. Apresentar a vocês, nosso amigo Eliseu, diretor da Vulgata. Seja bem-vindo, Galã. Opa, agora vai ser legal. Deixa de assistir para participar da Pitaco aqui também. Hoje é uma noite do marketing, né? Muito feliz de estar aqui. É muito legal o tanto de coisa que a gente pode conversar. E fico muito feliz ainda em apresentar, coube a mim. Eu sou convidado apresentando o convidado. Coube a mim apresentar o nosso amigo Cláudio Timoyama. Eu digo nosso amigo porque eu conheço o Cláudio há muito tempo, um professor que acho que é um professor de marketing dos mais renomados do Brasil, de faculdade, viaja muito, metade da vida no avião dando aula Brasil afora. Conheci o Cláudio, vou contar uma presepada de início. Conheci o Cláudio numa campanha para governador, vou preservar nomes. Alguém contestou a pesquisa. Porque pesquisa, não sei o quê. Nossa. O TRF fez uma ação dizendo assim, não, vamos averiguar isso. Não tinha saído na imprensa a matéria de que a justiça ia averiguar a pesquisa. Estava o Cláudio na frente do TRE, arrastando uma caixa com todos os formulários das pessoas que pesquisaram aquilo lá. Vazou no Brasil inteiro. Ninguém acreditava naquilo que o homem... Antes de... Não teve a juíza ou o juiz, não lembro. Na época, fazia... cadê os dados da pesquisa? Isso é sério ou não é sério? Não, estava lá o Cláudio. Acho que isso resume a história do Cláudio. Atende empresas no Brasil inteiro e sempre com essa seriedade. Cláudio, seja bem-vindo. Muito prazer, obrigado, Eliseu, para a gente estar nessa presepada, não é que eu estou aprendendo agora o que é, não é entendendo aí a importância e o objetivo, mas é um prazer estar aqui no momento de uma reflexão, não é? Sobre o mercado, de quem compra e de quem vende, não é? Então, acho que esse é o desafio nosso nesse bate-papo e agradeço, né, de coração, a lembrança, né? A gente poder refletir um pouquinho, aí com uma água e um vinho aqui que eu não esperava. Parabéns, viu? Nós que agradecemos muito a sua presença, Cláudio. É uma pessoa tão importante, de tão conhecimento aqui pra gente. Nós estamos falando muito do setor de bares e restaurantes. Perfeito. Então, pegando toda essa tua experiência aí do setor, a experiência acadêmica, a experiência prática, perfeito, né? Perfeito. Queria falar um pouquinho com você sobre o comportamento, então, desse consumidor. Perfeito. O que a gente percebe, né? E eu do outro lado, como dono do estabelecimento, perfeito. né? Depois da pandemia, o que antes pra gente era uma tendência, antes eu conseguia saber que a minha semana 1 era assim, a 2, a 3, a 4, e começava o mês a 1, 2, 3, 4. Com o advento da pandemia, a gente perdeu essa visão da sazonalidade, a gente percebe que os hábitos de consumo mudaram muito, né? E ainda estão mudando, né? Veio a questão do home office, as pessoas começaram a passar mais tempo dentro de casa. Então, aquela pessoa que antes consumia muito no almoço passou a consumir no jantar, porque ela passava o dia trancada no quarto, né? Verdade. Então, a grande verdade é que a gente percebe que a sociedade ainda está se encaixando, né? Todo mundo achava que o home office era uma coisa que veio para ficar, já percebe que se não, muita empresa já mudando isso, né? E, consequentemente, nós, o setor, estamos tendo que surfar essa onda e saber como fazer. Perfeito. E aí o empresário tem um desafio enorme, né? Porque antes eu focava no almoço, agora eu foco no jantar, voltou para o almoço, né? O que eu faço, né? Verdade. Então, a ideia hoje é entender de você, né? Como é que você está vendo, então, esse novo comportamento da sociedade, né? Em especial pensando no segmento de bares e restaurantes. É verdade. Esse novo comportamento... Primeiro, eu diria assim, que o mercado, você como empresário, precisa entender antes quem compra, não é? A primeira, acho que dica que eu digo, ou reflexão nesse momento para esse grupo que é comerciante, empresário, é entender quem compra. Você falou muito bem, não é? Após a pandemia, o comportamento mudou e o processo de decisão de compra mudou. O hábito continua, eu quero comer, almoço, janta, ok, mas o processo de decisão onde eu vou e que vem mudando, não é? A gente fala muito da experiência do cliente, hoje cada vez mais, na minha época era qualidade, hoje é experiência, hoje tem departamento que fala o sucesso do cliente, experiência do cliente. A felicidade. É a felicidade do cliente. Então, e ainda mais nós estamos falando de gastronomia, nós estamos falando do bem-estar, que nesse momento eu levo a minha família numa gastronomia, e é alimentação, é bem-estar, é saúde, não é? É prazer. Então, eu que eu coloco assim, está mudando, tá. Mas a primeira coisa que eu vejo que a gente, como gestor, empresário,
ter a métrica de quem compra. Nós estávamos falando agora há pouco que a maioria dos estabelecimentos dos gestores tem métrica de quem venda, faturamento, nós estamos falando de margem de contribuição, só falamos de indicadores de dentro da empresa, mas de dentro e fora da empresa. Você sabe quem está comprando? Você sabe quem é o teu persona que vende manhã, tarde e noite? O persona do almoço, você falou? O persona da janta? O persona durante a semana, de segunda a sexta? O delivery, que é o outro delivery. mercado, né? Aí eu estava falando com o Zé, nosso amigo, professor Cláudio, a pandemia mudou em termos do delivery, mas está voltando ao normal. Aquela coisa de que, mas o delivery, se era 20%, está voltando 20%, segundo aí, né, a informação que ele tem. Então, está voltando ao normal no sentido de que o delivery é importante, né, dentro de um final de semana, dentro do quando eu estou com a família, ok, mas eu estou indo no estabelecimento. Aí eu estava lendo uma matéria, quando se fala de estabelecimento restaurante, e o serviço que a gente presta, o empresário gaúcho, Safari, de uma rede do Rio Grande do Sul, de supermercado, e numa matéria de uma revista companheira, perguntaram para ele, o senhor acha, então, com online, as lojas físicas vão fechar, vão diminuir? Ele falou, pelo contrário, a loja física é cada vez mais importante, só que ela vai se transformar. Ela tem que passar a ser uma morada. A morada, ele sai da conveniência para conviver mais. Então, o teu estabelecimento, o teu restaurante, enfim, né? A gente tem vários tipos, né? Quando se fala de comércio, de restaurante, de gastronomia, de um lanche, de um prazer, que eu vou naquele fast food, mas eu vou almoçar, eu vou jantar. Quer dizer, ela tem que ser uma morada. Ela tem que sair da conveniência, que tem tudo, para conviver mais naquele momento, né? Tomar um vinho com a família, não é? E prestar serviço. Então, como você falou, o hábito, eu diria que continua, comer, almoçar, jantar, mas o processo de escolher aonde que eu vou, que muda em função do nível de exigência. Hoje, esse consumidor, esse cliente, ele é muito pesquisador. Nós estávamos falando, ele pesquisa preço, no momento que vem agora, Dia dos Namorados. Aonde que nós vamos? A pesquisa mostrou que a maioria vai comemorar o Dia do Namorado, almoço, jantar em restaurante. 60%. 40% eu vou fazer em casa. Mas 60% diz, no Dia do Namorado, eu vou almoçar ou jantar. Comemorar essa data. Porque ele quer criar uma experiência num lugar diferente, né? E a palavra é isso, experiência. Então, entenda o que é uma experiência por tipo de público, né? Daquele que vem no final de semana, que é a família, né? E aquele que vem durante a semana, porque ele almoça, trabalha. É isso aí, é o desafio que eu vejo assim. E eu percebo que essa palavra experiência, né? Apesar de ser extremamente importante nesse momento, ela é uma palavra muitas vezes desgastada e mal usada, assim como é a questão do gourmet, etc., né? Porque muitas vezes a experiência, a pessoa acha que eu fiz um prato com uma técnica super avançada, mas a experiência não é isso, é eu trazer aquela memória afetiva, eu criar aquele bom momento, né? O contexto todo, né? A gente vive isso muito no restaurante e isso é uma coisa que me deixa muito feliz, né? O Chapoca está lá com a gente há muito tempo, passa o dia com a gente e nós temos hoje famílias, grupos de amigos que chegam meio-dia num sábado e vão embora 10 da noite, que vão embora às 11 da noite. Isso aí. Eu, quando fico 2 horas na casa da minha mãe, me dá faniquito, que eu quero levantar, eu quero andar. Então, assim, e aí, assim, quando eu pego alguém que vai no meu estabelecimento, que ele está ali às 2, 4, 6, 8, 10 horas, é sinal que ele está feliz. É sinal que ele está bem atendido. É sinal que ele está se sentindo igual ou melhor do que na casa dele. Perfeito. Naquele momento eu falo, eu criei uma experiência para essa pessoa. Então, o dia que ele falar, hoje é uma data importante para mim, eu não posso errar, ele vai aonde ele tem uma boa memória afetiva, ele vai onde teve uma boa experiência. Né? E muitas vezes atrela a experiência só uma alta qualidade na entrega, e não é só isso. Né? Foca só no produto. E é um conjunto. Não é só a né? comida, né? É um conjunto, é atendimento, é a música, é o serviço, é um espaço kids, às vezes. Né? É isso aí. Então,
cara passou de 10 horas, ele ouviu a música que ele queria ouvir, às vezes teve aquela que ele não gostou, mas No enfim. nosso caso, a música lá não é tão boa, mas a gente vai acertando, né? Esse departamento realmente concordo com você. Mas o que você falou é muito importante, porque assim, se só a comida fosse suficiente, uma comida boa, fosse suficiente para um restaurante ser bom e ter clientes, os chefes renomados teriam restaurantes eternos. Perfeito. E a gente vê que eles fecham. Perfeito. E fecham muito. Perfeito. Tem chefe da TV aí, renomado que já fechou 6, 7 restaurantes. E vem naquilo... Então não é só a questão da gastronomia. Agora, a gente estava falando um ponto antes com o professor, né, que é extremamente importante, né? Como é que eu consigo identificar, então, esse público, né? Que vai desde do momento de eu escolher o ponto, escolher meu produto. Perfeito. Né? Como é que Perfeito. o A empresário identidade, poderia né? ter uma maior chance de êxito nisso? Primeiro, né, aquele empresário que vai montar seu negócio, em primeiro lugar, é entender se naquele espaço onde ele pretende montar, tá falando, aquela casa, ela é propícia para esse restaurante, se é e que tipo. Depende do público. Vou dizer, eu tenho 2 irmãos que me chamaram uma vez, lá do Boqueirão, eles têm uma distribuidora de secos e molhados e Professor Cláudio, 2 irmãos. Eu acho que aqui nós queremos montar um restaurante no Boqueirão Villauer, e meu irmão acha que tem que ser um restaurante simples, humilde para o trabalhador. Eu já acho que teria que ser executivo aqui, porque não tem. Professor, queremos a tua ajuda. Vamos lá entender o perfil dos moradores, perfil dos trabalhadores, aquele de passagem, que mora, que almoça fora, aquele que trabalha, que almoça ali fora, almoça em restaurante, e aquele que está de passagem. Olhamos os dados do perfil dos moradores, quanto à classe social, não é? A, B, C, o número de famílias, enfim, né? E fomos entender quem trabalha ali. E quem trabalha, qual é o hábito dele? Almoça ali ou vai fora? O que a gente... E até para poder dizer para os irmãos que tipo de estabelecimento seria. É o mais executivo, top ou o mais simples? Olhando, ouvindo quem almoça, ticket médio que ele gasta no almoço, etc., a gente entendeu que ali teria que ser para tipo de moradores ou dos trabalhadores, mas para uma classe C e D, assalariado. Por quê? Aquele executivo que tem a sua autonomia, com um tique maior, ele não almoça ali. Ele vai para o batel, ele vai para locais onde tem churrascaria ou um prato mais requintado. Então, o que viabilizaria ali era um restaurante mais simples para atender o assalariado. Aquele que trabalha na loja do comércio, farmácia, sabe? É esse cara. Isso é o ticket médio de 11, 12 reais. Não é época, se era 25, 12 reais, não me lembro. Isso faz tempo. Então, essa informação que você está falando, a primeiro lugar, é entender o mercado que eu quero atender. Esse mercado, qual é a decisão dele na escolha de um restaurante? E que tipo ele faz? Aí entendendo esse hábito, aí sim do hábito do consumo, eu vou dizer que perfil de restaurante a gente tem que ter. Mas primeiro é entender para depois atender. Entender as necessidades das dores, para depois atender. O problema hoje do gestor é que ele quer atender sem entender. Ele vai atendendo, monta o negócio para depois ver quais são as dores do mercado. Aí é uma loteria. Aí é uma loteria. Aí vem sobre nova direção. Aí você vê restaurante, sobre nova direção. Pior é aquele que comprou. Não muda nada. Aí eu falei, aquele eu já conheço. Mudou a cor da parede. Mudou a cor da parede, mudou. E agora é Liseu Gastronomia. Pô, antes era João, agora é Liseu. Ou mudou de nome, né? Pintou a fachada, tá? Mas enfim. Mas eu tenho uma pergunta para o senhor nessa linha. Um negócio, estamos falando de um restaurante. Perfeito. Se o restaurante for um restaurante que oferece uma boa comida, um bom atendimento, uma boa ambiência, ou seja, ele tem uma boa entrega. Perfeito. Né? Essa boa entrega é suficiente, mesmo que o ponto dele não seja bom, para ele trazer pessoas de outras localidades para aquele ponto? Não, não é suficiente. É lógico que se ele tem como você falou, um atendimento que vai atender esse público, não é? Agora, a gente sabe o seguinte, que a localização é fundamental. Sim. Em qualquer estabelecimento hoje, se você não é só restaurante, se você vai montar um supermercado, vai montar uma farmácia, a localização é a conveniência. Eu não saio. Às vezes, sim, o restaurante eu saio daqui, né, do centro, vou lá, atravesso, ok. Mas não é do meu dia a dia se eu estou de segunda a sexta trabalhando. Então, quando se fala, não é suficiente, é lógico que eu tenho que usar pesquisa, eu tenho que monitorar isso, não é?
A gente fala que você tem pré-venda, venda e pós-venda. Pós-venda não é ligar para o Eliseu e dizer, tem um novo cardápio, você quer comprar? Não. Eliseu, o senhor que vem aqui, o que a gente pode fazer para melhorar? E hoje a gente tem uma atenção que é para o Eliseu. Então, o processo de ouvir quem compra é fundamental. E a experiência única, você estava falando, não é? A experiência depende. Se eu estou na segunda conversando com um rapaz que vai trabalhar e está no intervalo do almoço para o trabalho, é um tipo de experiência. O que é a praticidade, a rapidez que ele tem que voltar a trabalhar. Agora, a experiência que no final de semana ou à noite que leva a família é outro tipo de atendimento, porque a experiência é a expectativa que eu tenho, aquilo que eu espero receber, é aquilo que eu recebi. Então, se cruza o previsto e o realizado, né? A minha expectativa era 8 nesse atendimento. Eu recebi 7. Então, a minha experiência, e você falou muito bem, né? Aquela morada, aquele restaurante que tem uma música bacana, pessoas ali que gostam de pessoas, o garçom que gosta daquilo que ele oferece. Tudo isso daí é um conjunto que a gente fala de benefício, que eu digo, ali vale a pena almoçar ou jantar. Não é o preço, porque preço é percepção de valor dentro desses atributos que você falou, de uma música bacana que você tem, até preciso conhecer a tua música. Está convidado. Estou convidado, para dizer, poxa, a gente fala, está em harmonia, não é? Sim. O produto que você falou, que é o pratos, né, com os detalhes, um preço justo, porque esse produto me atende, e com o quê? Com P de pessoas que gostam de pessoas. E o processo, talvez da tecnologia, que ajuda eu a pagar. Hoje em dia, você chega ali, QR Code, essas coisas, agiliza o tempo de espera, não é? Então, são vários fatores, quando você falou, a gente fala o seguinte, em primeiro lugar, de um sucesso de um empresário, de um estabelecimento, é entender pessoas. Depois, em segundo lugar, é o produto, não é? Do cardápio, né? Da entrada e da saída, pelo que se fala, e depois o resultado. A maioria vai pensando no resultado para depois no produto e depois de pessoas. É o contrário. Primeiro pessoas, produto, aí eu tenho resultado, que não está falando da mágica do distribuição, lucratividade. O empresário quer montar um negócio para ter lucro. Não, lucro é uma consequência daquilo que eu vou atender e conquistar, não é? Puxando um gancho aqui. O senhor falou aí sobre a questão das pessoas que gostam de pessoas, né? Então, 2 perguntas nesse ponto. O senhor recentemente desenvolveu uma pesquisa de uma empresa, de um grande amigo nosso, né, que mapeou muito, né, esse comportamento atual do consumidor. Perfeito. Né? E vendo essa pesquisa, a gente teve acesso a ela, ela é riquíssima, ela traz muita informação relevante. Verdade. Nessa linha, 2 perguntas. Né? A gente voltando um pouco no pós-pandemia. Perfeito. A minha primeira pergunta é, as pessoas, pela dificuldade que se houve da pandemia, né, elas estão mais preocupadas com essa questão de eu estar com pessoas, de eu ter convivência entre si, primeiro ponto. E segundo ponto, né, na pesquisa, que talvez seja o item que se abordou, né, como que as pessoas escolhem um novo local para ir? Perfeito. Que essa deve ser uma grande pergunta dos estabelecimentos. Perfeito. Né? Perfeito. Por onde que esse consumidor me descobre? Perfeito. Né? Bom, antes e depois da pandemia, não é? Antes da pandemia, a gente não via como era importante estar com pessoas. Depois da pandemia, a gente não pôde mais estar com pessoas. Nós ficamos isolados na nossa casa, não é? A gente já se afastou dos amigos. E depois da pandemia, meu Deus, que bom que nós estamos juntos aqui no restaurante brindando, comemorando. Nunca se valorizou, exatamente, nunca se valorizou tanto o ambiente como um restaurante, um ambiente onde que reúne as pessoas para curtir pessoas, do que isso. Então a pandemia mostrou que, cara, a gente precisa estar junto, pessoas, juntos aqui, como nós estamos, tomando vinho, tomando uma água, né, falando de pessoas. Então, a pandemia reforçou como é importante. Por isso que o restaurante falou, tem que ser cada vez mais uma morada. Ela tem que servir serviços, oferecer serviços, para a gente ficar não só 2 horas, 3 horas, mas, que você falou, mais tarde. Aliás, os shoppings estão trabalhando para aumentar o número, o tempo de convivência.
não é? Por isso que ele tem. Eu Estão sempre trabalhando falo, muito no entretenimento. 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 Ou aquele sofá, um Com sofá que eu nem gratuito tenho em pra casa, todos, né? não é? Que tem um quiosque Te abraça. né? Que te abraça, um quiosque de café, um quiosque de bolo, Máquina rapaz, de não é? massagem. Massagem, o quê? O cachorro passando ali para passear. Quer dizer, é isso que é a tal da morada que eu falei, que aquele senhor há muito tempo disse, as lojas, os estabelecimentos, elas têm que revisar ou retomar ou rever o sujeito de atender as pessoas. É isso. Bom, então, cada vez mais a gente vai no restaurante. O restaurante mostrou que é o momento para a gente curtir as pessoas, porque a pandemia disse que muita gente que eu não conversava foi embora. E agora o restaurante. E vocês têm que trabalhar em cima. Quer dizer, a experiência nossa é pessoas para pessoas. É isso daí. E eu com um sonzinho, não é? Aquele cardápio agradável que o público gosta. Cada um tem, os jovens, se eu falar gerações, não é? Então, tem restaurante para aquele casal, restaurante para solteiro, restaurante para vários tipos de gosto. Para a família, com filho, sem filho, papá. Muito bem. Isso é. Então, primeira questão, nunca se valorizou tanto as pessoas e a pandemia mostrou isso, com esse isolamento. Volta de novo, não é? E cada vez mais. Nós estávamos num evento que nós não abraçamos, meu Deus, né? Fazia tempo lá na própria associação, abraçando o outro, que mostrou assim, rapaz, que saudade da gente estar junto aqui, a pandemia nos afastou. Agora estamos juntos de novo, graças a Deus e vivo. Bom, isso é uma... A segunda da fonte de informação, né? Como é que eu faço para escolher aquele restaurante? Primeiro, a gente está falando de serviço a pessoas, serviço é referência. Referência quem já teve a experiência, como é que é lá. Então, Eliseu, você que foi lá, eu vi que você me falou, restaurantes, qualquer serviço, hotel, que seja, bar, onde que é melhor? O que você achou? Eu vou falar para minha filha, eu vou sair com a tua mãe, onde que, pai, lá é bem legal, atende bem, o ambiente é gostoso, a comida é boa, pai, ok? Eu estou falando, então, de serviço, a fonte vem de pessoas, é indicação que a gente fala, não é? De pessoas do ciclo de convívio do e convívio. E agora, isso para... Mas eu também quero fazer uma pesquisa. Eu vou no Google. O Google hoje é um canal, é uma fonte fundamental. Né? Dizer assim, eu vou ali pesquisar preço, vou ali olhar a cara daquele estabelecimento. Mesmo que eles eu falo, Cláudio, vá lá. Aquele restaurante é top. Mas eu vou ali no Google e dizer... Saber o que eu vou encontrar. O que é? O Eliseu me falou, mas eu vou verificar. Eliseu, qual é o seu restaurante? Ele me dá uma lista de 2, 3 ali. Eu entro no Google, começo a olhar com a minha esposa. Ó, esse tem um aqui, esse eu não tenho. Esse tem 4 estrelas, esse tem 3 estrelas. A fonte de informação está no... Isso mudou um pouquinho, né? Porque até um tempo atrás, e talvez em determinados mercados isso mais ou menos, né? Houve o boom dos influenciadores digitais. Isso né? mesmo. Então, o influenciador, né, não desmerecendo, mas tinha lá o que fazia a Sim, dancinha, sim. né? Perfeito. Tinha lá 1 milhão de seguidores. Perfeito. Aí ele dizia que ele veio aqui tomar um sorvete no lugar tal e Perfeito. as pessoas seguiam. Perfeito. Me parece que isso está mudando um pouco também, não? Mudou para a própria imagem, que você fala assim, esse está recebendo para falar de um negócio. É o tal da propaganda que o doutor então, propagar, ele recebe para propagar. Não é um autêntico, um boca a boca ou do espontâneo que você fala, não. Então, esse cara ali, ele está rico, ele está bem, porque ele tem seguidores, e seguidores geram oportunidade para esse estabelecimento fazer uma campanha, usando ele como personagem. Essa tua pesquisa, que eu acho que foi a pesquisa mais séria e mais abrangente já feita na gastronomia na história do Paraná, foi um negócio incrível. Eu acho que ela mostra uma tendência que a gente percebia isso. Você percebia como dono de restaurante, você percebia isso na noite, a gente percebia isso. Teve um momento em que todo mundo tinha credibilidade, todos os influenciadores. Perfeito. E agora eu vou fazer uma defesa assim, que eu me colocando agora assim, pensando como se eu fosse um influenciador, eu acho que a gente está vivendo um momento muito obscuro desse processo. Porque tem pessoas que fazem um trabalho sério, que pesquisam, que divulgam. A gente sabe isso que tem mesmo. influenciador que não aceita receber Eu ia falar isso. pagamento para falar Perfeito, e tudo Eliseu. mais. O problema é que entrou tanta gente nesse processo Perfeito. que daí acabou descredibilizando o Isso aí. processo inteiro. Perfeito. E talvez esses caras comecem a sair do mercado e fique de fato quem trabalha, quem sabia o que falar, porque o roteiro isso é muito mesmo. igual, né, Marcelo? Mas sabe o que me muito parece? igual Concordo o com roteiro você. deles. E que talvez venha um pouco na questão das fake news que são tão em voga se falar hoje, né?
eu acho que a sociedade, se a gente for analisar enquanto mídias sociais, eu sou inicialmente do segmento de tecnologia, né? Então, quando a gente pega a questão das mídias sociais, a gente está falando de tecnologias relativamente novas, Sim, né? sim. Onde a sociedade recebeu uma facilidade de troca de informações, né? De um conteúdo, uma produção de conteúdo como nunca se viu na história, né? De overdose. Isso mesmo. E a sociedade talvez teve que aprender ou estar aprendendo a lidar com isso. Perfeito. Então, talvez num primeiro momento, onde tudo era verdadeiro e tudo era válido nas mídias sociais, Perfeito. com o tempo, com os problemas, com a própria informação do que é certo ou errado, as pessoas começaram a pensar, não, peraí, eu preciso antes me certificar dessa informação. Então, não necessariamente qualquer informação que eu recebo eu propago, É verdade. ou não necessariamente qualquer informação que eu recebo eu consumo. Perfeito. Então, eu acho que as pessoas estão aprendendo a ser mais criteriosas. Né, naquilo que elas consomem de informação. E é isso aí. Começaram a pôr filtros, E né? você falou muito, esse é mudança de hábito, o comportamento no processo de escolha, de decisão de compra, e ele é mais investigador, não é? E você falou uma coisa importante, influencer. Pô, cara, o homem não entende de gastronomia, pega ele para divulgar e queima imagem. A gente tinha Você influencer. vê, não é? O cara nunca Bastante. A foi, gente não é tem de influencer restaurante. que vai em 5 pizzarias na semana falando hoje eu vim visitar a Ou melhor pizzaria da visitar. cidade. Pô, cara, É porque possível. ele tem não sei quantos milhares de seguidores, vão aproveitar. Mas o cara não entende. Aham. Aí você pega e vai em outros setores. O cara não entende de finanças, pega ele para falar de finança. Uma psicóloga para falar de estética. Sim. Meu Deus. Então isso, tomar um cuidado, que é uma imagem da marca, do restaurante, que o barato sai caro daí. Sim. Referência. Mas eu acho que daí o público vai se qualificando Mas já como tá. um todo, né? Já está. Então, acaba que vai diluindo esse poder Pois de é. quem estava no Pois é, oba-oba, vamos pois dizer é. assim, que Mas- não sabia o que estava fazendo. Eliseu, perfeito. Mas aí aquele vírus, a primeira impressão que fica já era. Porque o Eliseu está falando uma coisa que ele nem almoça, ele nem janta fora. Quem é Eliseu? Quer dizer, porque é influência, porque tem seguidores, queima a imagem da marca, né, Eliseu? Você é o doutor no assunto. Mas eu acho que assim tá tendo essa percepção. Eu consigo perceber a percepção tanto do cliente que não Perfeito. que vira até meme, né? Então, dizendo vira essa até meme. coisa. E É também verdade. percebo isso do outro lado, dos empresários. Tem muito empreendimento que por conta dessa enxurrada de gente que entrou, muitos desqualificados, despreparados, tal, muitos dos empresários não querem mais. E daí também é uma pena porque tem gente séria no mercado. Então eu acho que a gente está vivendo um momento obscuro que talvez um ano, Mas 2 o segredo, anos, Eliseu. a coisa se Mas me parece nivele. que isso é cíclico em vários segmentos, né? Você tem um pico de inovação, né? Você tem um período de depurar Isso ele, mesmo. né? Aham. E aí Perfeito. você estabiliza. Aí você tem um novo ciclo, né, de mudança, depura, e aí isso você aí. tem um ganho e você vai seguindo isso. Isso É me parece ser verdade. normal. Né? Eu diria assim, academicamente falando, que isso que você está acabando de dizer, a verdade é provisória. E quando a verdade é provisória, o que é bom hoje não é mais amanhã, o processo do aprendizado tem que ser contínuo. E você acabou de dizer, não é? Então, e aí diz o Evolui. seguinte, tem uma frase do Kotler, que é um professor Felipe da área de Kotler. administração, o Felipe Kotler, ele diz o seguinte, as marcas não saem do mercado apenas por fazer as coisas erradas, mas também saem do mercado por fazer as coisas certas durante muito tempo, fica A mesma obsoleto, coisa igual. Aham. né? É o taxista e Uber. Então, essa referência da inovação é verdadeira. Né? A gente tem que ter a tradição do estabelecimento, não é? De uma geração que vai para a geração daquele restaurante, vai em Santa Felicidade, poxa vida, não é? Quantas gerações estão lá? Mas se não tiver inovação no jeito de atender, da tecnologia, vai ficar para trás. Agora, falando um pouco nessa questão do perfil do consumo, né, em como atrair mais clientes, ou como Perfeito. fidelizar clientes, né? Se a gente voltar lá nos anos 2000, por exemplo, eu me lembro que assim, os programas de fidelização estavam em alta, né? Programas de pontos, né? E isso deu um boom. Né? Verdade, verdade. Depois estabilizou, foi caindo em desuso, né? E eu percebo hoje que até com isso que a gente está falando, da questão da indicação do amigo, né? Perfeito. Da indicação do parente, né? Me parece que os programas de fidelização estão começando a retornar, né?
de uma forma um pouco diferente, hoje Isso aí. com tecnologia mais fácil para o Perfeito. uso, para o Uma consumo. cuponagem digital, Mas é um processo isso mesmo. cíclico, né? Uhum. Que lá no passado até virou uma coisa Cafona. cafona, né? Os programas de fidelização. É né? verdade. E me parece que isso está voltando hoje, né? Isso mesmo. É cíclico, você acabou de dizer. A guerra das companhias aéreas hoje, tudo com cuponagem digital, os Então, cartões de crédito. Então, é os isso cartões aí. de crédito não oferecem mais limite, eles oferecem milha. O limite Milhas, sala VIP. loucura, Sala exato. VIP. Sala VIP, É então, isso que aí. agora é uma febre. Não, a questão do cashback. Cashback. Sim, E, sim. e você coloca, e é verdade, isso voltando, mas eu digo o seguinte, que mesmo que você tem, o que é fidelizar, né? A pessoa atrai, mas não sustenta essa atração, essa manutenção. E eu vejo sempre que hoje tem três letrinhas, CRM, né? Um canal de relacionamento com o mercado ou com o cliente. Então, quando você tem esse boom, a gente perdeu oportunidade, porque quem é a pessoa que está vindo até a gente? Por que a gente não manter ele através de algum número, né? Hoje do WhatsApp, alguma coisa, para que eu faça o pós-venda? Eu vejo assim, tem a pré-venda que entender o porquê que o Eliseu está aqui. Tenho a venda para entregar esse cardápio, entregar bebida, entregar sobremesa. E depois o Eliseu vai embora, e o pós-venda? Não tem mais, Eliseu. Manda, Eliseu, está de aniversário, vem aqui. Eliseu, nós estamos de aniversário, tem um vinho para você. Não existe isso. Não é normal, não é só quando eu falo em restaurante, gastronomia e outros serviços Música. também, não é? Pô, a gente abandona. O Eliseu veio aqui, mas eu não conversei com o Eliseu. Eliseu, me dá teu celular, cara, que eu, daqui um dia, eu vou convidar você para tomar um café. A gente tem novidade aqui. Sim. Você com a tua família, vem aqui. Ah, legal. É isso. A gente Mas não aí você explora. tocou num ponto interessante para a gente conversar. Essa mesma questão do CRM, né, também é uma questão de 20 anos atrás, se falava do CRM. Isso mesmo. Aí nós vamos falar do Omnichannel, que é a Isso, integração hoje, de todos os canais. Né? Perfeito. Mas hoje, o que a gente percebe? Né? A sociedade ela foi tão atacada com informações, com busca da informação. Perfeito. Né? Você recebia no teu WhatsApp, ou até antes do WhatsApp, na época do SMS, né? Você recebia vários SMS Isso de mesmo. empresas dizendo, olha, Isso daí. você passou pela região, saiba que tem um desconto, você ganhou isso. Então as pessoas começaram a ficar avessas, né? Ter uma aversão a esse tipo de divulgar a sua informação, porque o trabalho de marketing estava tão massivo em cima das pessoas que elas começaram, não, peraí, eu não quero receber mais nada. Não vou passar meus dados. Hoje em dia, além disso, né, então além dessa aversão do consumidor de ser tão atacado com informações, né, com uma campanha tão agressiva para a venda, né, a gente tem o advento também da LGPD, né, que Perfeito. daí é onde eu tenho Sim. que ter um tratamento desse dado Perfeito. muito mais criterioso. Perfeito, Né? perfeito. Como é que o senhor vê, então, esse consumidor hoje, a disposição dele, né, em passar a sua informação para a gente pudesse fazer esse cross-selling, né, ou esse pós-venda? Eu dividi em duas etapas, né? Hoje, independendo da LGPD, que é essa lei de proteção dos dados, né, pessoais, independente dessa lei, as pessoas, o estabelecimento estavam abusando dos dados, ou ligando para o Eliseu, troca de informação. Então, isso daí acabou gerando, né, um desgaste que a gente não confia. E eu vou dizer, a gente estava ligando para o Eliseu para vender. A gente tem que ligar para o Eliseu, não é para vender, para dizer que ele é importante para a gente aqui e vem aqui. Eu falei do resultado, não é? A gente está pensando no resultado antes das pessoas. Então, independente da LGPD, a gente diz, pô, mas os caras ligam para mim só para vender, né? Para vender, mas não ligam para me convidar para poder dizer que eu sou importante. Essa, quando a gente fala do marketing de experiência, é isso. Quem tem dados do cliente tem ouro na mão. Eu preciso explorar isso. Agora, quando o Eliseu vai no meu estabelecimento, ele não é obrigado, mas eu digo, Eliseu, tem um número aqui, se você quiser, a gente depois vai conversar. Mas é a credibilidade da marca, não é da imagem desse estabelecimento com o Eliseu. Porque picaretagem acaba atrapalhando também. Então, hoje, quando eu recebo uma ligação para saber se eu fui bem e se está tudo certo comigo, a primeira coisa quando eu vejo o telefone tocar é que é mais um vendedor colocando alguma coisa para mim. Ou então, eu deixei de pagar alguma coisa e estou me cobrando, não é? Tanto que foi criado nessa lei nova no país, né, que as empresas têm que ter aquele número 0300, para que já seja identificado que aqui não é possível call center
te aborrecendo. Se aborrecendo. Mas quando eu digo, Eliseu, aqui é do restaurante X, você teve aí, vem aqui tomar. Sim. Olha, tem aqui uma coisa bacana, fizemos um sagu com creme para você, uma sobremesa especial. E lembramos de você, porque você gosta de sagu com creme. Pronto. Não Hoje, né? hoje a pessoa vai no meu trabalho, compartilha lá o que esteve no outro dia. Obrigado pela sua ilustre visita no meu isso. samba. Isso é fundamental. Espero que tenha gostado. Pronto. E parabéns. Próxima vez pode pedir uma música, enfim. Isso. E a pessoa... É pessoa. Então, a gente fala do marketing da individualidade. Você acabou de dar esse exemplo. Você está fazendo isso. Então, a individualidade eu tenho CRM, eu tenho Eliseu, que é publicitário, que tem a esposa Fran, sabe? Assim, poxa, é um Conhecer o casal que gosta de música e o estilo é esse. E essa quarta-feira é bem o estilo do casal, a Fran e Eliseu. Vou ligar para eles. Essa quarta-feira é do estilo. Sim. Outro dia é outro estilo. Então, isso, eu convido o Eliseu com a esposa e vem, Eliseu, tem uma música do jeito que se gosta, tem um bom vinho ali esperando. Vem aqui. A primeira é da nossa casa. Pronto. Eu escutei uma entrevista do Dr. Odilon lá de Brasília, que foi um dos que consultou para a criação da lei. Ele falou que o grande problema da necessidade da lei não era que as empresas abordavam. Ele Isso. até citou um exemplo, eu assinei a revista e a revista fica me abordando para assinar de novo a revista. Ele falou, isso não incomoda o consumidor a ponto de ser necessária a lei. Por quê? Porque você simplesmente fala para a empresa, bloqueia o teu telefone, não quero mais que você me ligue. Ele falou que a necessidade da lei se deu porque as pessoas estavam assim, eu tenho um banco de dados de revista, você tem um banco de dados de sapato, eu vendo meus dados para você. É isso mesmo. Essa venda de dados era o objeto da lei, de acabar com essa venda. É isso mesmo. E isso é um problema até hoje, né? Porque você vai comprar um carro, você vai na loja, pergunta o preço, simula o pagamento e tal. 5 minutos depois começa uma enxurrada de banco. Mais do que isso, Eliseu, eu vou dar um exemplo. Né? Minha esposa se aposentou alguns anos atrás. Antes da aposentadoria dela sair, nem sabia que estava aposentada. As empresas financeiras já estavam ligando. O Banco Itaú estava atrás já. Né? Eu acho que esse é o problema, né? Porque daí Banco quando Itaú, tem esse cross, porque daí você não sabe para quantas pessoas vão vender. É isso aí. É isso aí. Infinito. E hoje virou um comércio, né? A gente viu aí nesses programas aí dominicais, o cara na praça lá da República, sabe, da Luz vendendo. Oferecendo. Na época até o disquete, né? CD, né? Vendia o CD com disquete, os contatos de todas as empresas da Receita Federal. Na Dark Web vazou isso, que você pode comprar e você escolhe o perfil. Exatamente. Eu quero as pessoas que ganham acima de X, que tem X aplicado. Isso aí. Você minera ali os dados e vem da forma que você quer. Enfim, eu acho que a lei funcionou, assustou as pessoas, ela precisou pôs um pouco de respeito com relação a isso. Porque lógico, estava muito. Se eu vou falar assim, Eliseu, como é que você conseguiu? Você fala, Cláudio, como é que... Escuta, eu fui no LinkedIn, o Anderson Sete, o teu nome lá. Pronto. Mas a lei? A lei foi pro saco. Porque você está nas redes sociais, doutor. Está no Facebook, seu aniversário. Então, eu tenho como me defender caso alguém venha, porque o Eliseu está nas redes sociais. Está aqui o nome dele. Da onde que eu tirei? Está aqui. Hoje é assim. O pessoal dos bares e restaurantes usava muito o Facebook, né? Porque daí você tem e lógico, os aniversariantes semanais. Isso. Eu mesmo já fiz muito isso. Usava a informação do Facebook. Isso. Primeiramente entrava ali os aniversariantes do dia, parabéns, tal. É isso aí. Já tem um lugar para você comemorar o seu aniversário. Vou estar tocando sábado em tal lugar assim. Vou tocar parabéns para você. Parabéns exclusivo. Claro, isso se desgastou, mas ainda tem muita gente que usa. Usa, cada 10, 3 é 30%. E as pessoas estão tirando a data de aniversário, por mais que o pessoal fale que o Facebook está caído, mas assim, as pessoas estão tirando a data de aniversário porque estão sendo bem assediadas com isso. Então. Agora, falando um pouquinho dessa pesquisa que o senhor fez recentemente, né? Teve uma curiosidade para mim, olhando, né, a pesquisa, da grande diferença que ela dava quando a gente olhava, né, na questão das perguntas, né, o dado espontâneo e o estimulado. Perfeito, né? perfeito. E em algumas perguntas isso era quase que de ponta cabeça. É verdade, né? verdade. Por exemplo, eu me lembro que teve uma que eu estava verificando em relação ao que motivava a pessoa a ir a um estabelecimento. Perfeito. Né? E uma delas era a diversidade de cardápio. Né?
E então a pessoa queria dizer que quanto mais itens tivesse no cardápio, mais chamava a atenção dela. Né? E isso era na espontânea. Né? Quando você ia para a incentivada, né? Não é Estimulada. Para estimulada, né? Aparecia a qualidade em primeiro ponto. Né? E, o que o senhor, né, explica dessa diferença tão grande da mesma pessoa dando a mesma informação, né, de forma tão diferente? Na verdade, assim, a espontânea que vem na nossa mente. Então, a primeira coisa que eu falo espontaneamente, que eu lembro, não é? E é espontânea múltipla, você falou, tá, a primeira coisa que tem que ter é a qualidade no serviço. Isso é geral, né? Agora, a qualidade do serviço, o atendimento, preço, vem na minha mente aqui. Agora, quando eu estimulo ele, aquela qualidade, dizer assim, ele entende que faz parte todo esse item que você falou. Então, quando eu tenho ali tempo de espera, porque eu estimulando, eu estou induzindo ele. Você já leva ele para dentro. Eu já levo ele com aquela respostas estão ali. Agora, como usar essa diferença? Né? Qual que eu devo dar uma maior credibilidade? É estimulada ou espontânea? Os dois, porque os dois são importantes. Né? Aí que é a área da inteligência, não é? Porque espontânea é o que está na mente dele. Né? O que é importante, porque se eu falar de uma marca, top of mind, não quer dizer que aquilo é a preferência. Aí tem o qual que você prefere. O restaurante mais lembrado, é o X. E qual que você prefere? É o Y. Então, a espontânea, eu estou o que na mente em primeiro lugar. Mas depois, é lógico, quando você fala, eu vou estimular o quê? Algumas questões mais específicas que ele não lembra. E agora, quando eu estimulo, ele está lembrando de que, por ordem de importância, em primeiro, segundo lugar, terceiro lugar. E para eu gerenciar esses indicadores, esses fatores, dentro do meu relacionamento. Então, são duas perguntas distintas, mas as duas são importantes. A espontânea é o que vem na mente. E o que faz ele é a qualidade do serviço. Agora eu posso colocar para o senhor o que é a qualidade do serviço em primeiro, segundo e terceiro lugar. Então, para o senhor, atendimento. Para mim tem que ter atendimento. Agora eu ponho na estimulada. Para o senhor, o que é atendimento? Tempo de espera? Cortesia? Professora, a estimulada, vamos dizer assim, que você leva ele para uma questão para um dado que você quer obter. Eu já estou estimulando as opções de resposta. Eu já sei o que é mais importante, eu quero Isso detalhar daí, mais. detalhar mais. Isso. Perfeito. Porque na espontânea ele falou, na pesquisa, a qualidade de serviço. Melhor atendimento. Ok? Agora estimule ele. Tá, vamos por aqui. Porque daí eu separo. As palavras que ele colocar, ou é P de processo ou é P de pessoa. Doutor, ou é P de produto. Aí eu seleciono isso. Aí é uma área de inteligência que eu vou... Essas duas questões se referem a produto. Ficou em primeiro e segundo lugar. A terceira e a quarta é relação ao atendimento, é pessoas. Eu começo a agrupar isso. E por quem? Para aquele que vem de manhã, à tarde. Você falou por região, e tem diferença. Se você pegar uma fotografia dessa, da espontânea, estimulada lá do Boqueirão que a gente fez, é diferente de Santa Felicidade. Sim, com certeza. Por isso que é Os importante. hábitos são diferentes. Os hábitos são diferentes. A amostragem A é diferente. amostragem, o perfil o persona que a gente fala é diferente. Consumidor. Não é? O de quem mora e trabalha ali na região, o tipo do comércio é diferente de Santa Felicidade. Agora, uma curiosidade que o senhor pode me corrigir, que eu me lembro da pesquisa, né? Seja na espontânea ou seja na estimulada, o preço em nenhuma delas era o principal indicador. E é verdade. Até porque a gente está falando de alimentação, gastronomia, é saúde, não é? E aí que o preço é uma percepção de valor. Né? E o preço depende. Se eu vou com minha família, é um momento prazeroso que o preço, eu digo, o custo é relação benefício que é estar com a família. Se eu tenho um almoço durante o trabalho, é outro tipo de preço, a percepção estou trabalhando, é rapidinho, não é? E aquele momento é de trabalho, é a relação custo-benefício que eu estava falando. Então, existe essa diferença quando se fala em preço. E por isso que o preço é em terceiro, quarto. Aliás, hoje não é só com o restaurante. Preço hoje a gente percebe que terceiro, quarto fator que mostra o seguinte: em primeiro lugar, é a qualidade, é o atendimento, é o ambiente.
principalmente na gastronomia. O preço se higiene e limpeza, aquele restaurante com banheiro sujo, para mim é caro. Aquele atendimento com um garçom que eu diria assim, que eu dou nota 5, é caro. Aí o preço não vale a pena. Então, por isso que o preço está em quarto, quinto, porque é a percepção de valor. Gastronomia, alimentação, amigo, música, comida boa, a experiência única é preço que, eu digo assim, barato, caro, depende da minha experiência. Teve uma outra coisa que chamou a atenção nessa pesquisa, né? E já vou colocando aqui para vocês pensarem, porque infelizmente eu sou o timekeeper aqui, então uma perguntinha só para vocês, para depois a gente finalizar. Já? Tá tão bom que foi muito rápido. Meu Deus do céu! Mas assim, um outro dado que não que seja surpresa, mas que a pesquisa é muito esclarecedora, né? Porque naquela pesquisa também existe uma segmentação por perfil socioeconômico. Verdade, né? verdade. E teve uma das perguntas ali que era bem interessante, que mostrava que mesmo o perfil socioeconômico de menor renda tinha um consumo maior. Né? Eu tenho uma leitura disso, mas eu queria saber qual a sua leitura. O consumo maior, você vai lá, Boqueirão, ele tem um consumo maior porque é o ticket médio e almoço é o ticket médio. O consumo maior nesse sentido, né? Da frequência, do estabelecimento. Então, se você vai pegar tipos de restaurante, é lógico, né? O assalariado, o almoço é diferente do jantar, diferente. Então, e o consumo maior lá, por quê? Lá, de repente, eu estou falando do iFood, não é? Eu estou falando de um sanduíche. Não é que eu costumo dizer, eu vou comer uma coxinha, é diferente. Então o volume, o fluxo é maior, a frequência é maior do que dizer, bom, eu vou lá comer numa churrascaria, é diferente. Então, nesse sentido, e nós começamos a falar de hábito e processo, por isso que é importante de cada região que tipo de estabelecimento eu vou montar. Eu falei do restaurante executivo, daquele dia a dia. Então, por ser o ticket médio menor, ele é um volume maior, não é? Então, é tudo proporcional ao tipo de alimento, ao tipo do consumidor ou do frequentador daquele estabelecimento. Então, a gente vê muito na região do Voilauer, Boqueirão, que o volume é maior, não é? Mas por que é maior? Porque é lanche. Porque não é um almoço executivo quando a gente vê na Água Verde. Assim como aconteceu, eu vi numa pergunta ao contrário, né? Em determinadas recortes, né, as classes com perfil socioeconômico menor, numa eventual saída, gastavam um montante financeiro maior do que outras classes, mas porque o volume de saída delas era menor. É menor, perfeito. Então, assim, ela saía de repente uma vez na semana, uma vez no mês, mas naquela saída ela tinha um ticket médio maior do que aquelas outras classes que tinham um perfil socioeconômico maior. Perfeito. Né? Então, a pesquisa foi muito esclarecedora nesse ponto. E aí um hábito que a gente vê no próprio supermercado. Aquele que vai só no final de semana, no final do mês, ele vai já se abastecer de uma compra. Agora, aquele que vai durante a semana, uma carne, uma verdura, uma fruta, quem acaba gastando a frequência maior, uma ticket média menor, não é? Então, é legal. Por isso que a pesquisa é importante para a gente entender, né, o processo, o hábito, por tipo, né, de cliente. A gente fala de persona, não é? Porque aí eu consigo pegar esse doutor em comunicação e ele consegue dizer, a turma da manhã é um jeito de falar, a turma da noite é outro jeito de falar ou de atender, não é? É cada vez mais importante, né, o público. Isso que você falou, a área de inteligência, ela precisa ser entendida como fundamental para que você possa orientar ou desorientar a tua equipe, não é? Me lembro de um restaurante top da família Madaloso, professor Cláudio, eu quero que o senhor, o Carlos lá, né, Madaloso, eu quero que o senhor olhe como é que está o meu atendimento. Fui fazer o tal do cliente oculto. Fui às 7 horas, 19 horas, fui lá. Cheguei, garçom bacana, a mesa bacana, fui no banheiro bacana, almocei, jantei, nota 10. Voltei às 10h30 da noite. Já a mesa já não estava a mesma, com resíduo de alimento, e principalmente o que marcou, fui no banheiro. Aquele cestão já estava com o papel toalha já no chão, e aquele piso que vai jogando água, a sola do sapato vai deixando preto ali, sabe? Grudando. Então, grudando.
já era outra fotografia. Eu tirei a fotografia às 19 horas e às 22h30 foi uma coisa assim. Então, a gente precisa entender de que o monitoramento para a qualidade do serviço do restaurante tem que ser contínuo. Não é só no início, quando eu recebo às 19 horas, quando eu estou abrindo, mas no meio do caminho, no final também. Então, Tem que ser a mesma entrega. mesma entrega. É isso que é o desafio para dizer, ali vale a pena. Senão, opa, aquele que foi 19 horas saiu feliz. Aquele chegou 22 horas, eu não volto mais lá. Eu falei isso para esse senhor, mostrou uma fotografia, ele, não acredito, está aqui a foto. Chamou os gerentes e disse, olha, a gente precisa melhorar. No processo, enquanto a gente estiver aberto, tem que cuidar do banheiro, não pode faltar o papel toalha, o lixo está transbordando. E olha, a gente fala num público A e B, mas também no C e D ele valoriza isso. Sim. Não tem jeito. A experiência única é nesse sentido, não é? Cuide. Cuide do cliente, cuidando do teu negócio. Bom, gente, eu tenho só mais 55 perguntas. Eu ficaria um ano discutindo isso, que eu adoro esse tema. Né? Você nem perguntou nada hoje, Marcelo? Mas assim, né? Vou dar a chance de vocês da última pergunta para a gente finalizar com o professor aqui. Vou eu, então, com a pergunta. Não vale sobremesa, porque todo mundo sabe que você gosta muito de sagu com creme. Não vale gosto, isso. Eu amo, Eliseu. Mas você viaja muito, Cláudio, o Brasil todo. Eu queria que você comparasse a gastronomia de Curitiba com as outras praças, no ponto de vista de consumidor. Eu diria assim, vamos falar do consumidor. Eu diria que o curitibano, vamos dizer assim, ele é mais exigente. Eu diria por quê? Até porque que as empresas vêm em Curitiba lançar produto. Porque o curitibano é mais exigente. Somos chatos. Até pela cultura. Você fala, mas até o antigo era mais chato, hoje não é mais, porque mais a miscigenação e tal. Mas o polonês, o alemão, que se fala hoje, Curitiba, coxa branca, porque o alemão é exigente, não é? Então, isso fez com que a experiência da gastronomia aqui, quem vem de fora ama, porque é com qualidade pela própria exigência do consumidor local. Não importa se você está no Boqueirão, se está em Santa Felicidade, se está no Batel, está lá no Juvevê, a atenção da gastronomia, ela é com qualidade, que quem vem visitar, nós fizemos uma pesquisa para o turismo local, ali para o Instituto do Turismo, né, Municipal. Mostrou o seguinte, olha... O turista dizendo, poxa, Curitiba é uma referência. Olha, eu vou para Brasília, eu vou para Salvador, mas eu volto sempre para Curitiba. É uma referência na qualidade do serviço, é uma referência em relação ao que está por aí. Então, o curitibano, pelo grau de exigência, faz com que o serviço dos restaurantes, sabe, Eliseu, ela seja realmente uma experiência única. Quem vem de fora se surpreende, porque a qualidade do serviço oferecido daqui é fora de curva, fora de estatística, é desvio padrão em relação ao que tem por aí. Eu acho que esse eu falo de cadeira de estatística de quem vem de fora. Então, tem que parabenizar mesmo, não é? Os proprietários de restaurantes, porque é uma referência se você for aí para fora, não é? Então, nesse sentido, na gastronomia, sabe? Estamos no caminho. Independente da sobremesa, eu digo que o nível de atendimento, o serviço, a qualidade dos serviços prestados aí, né, pela equipe dos estabelecimentos, é fora da curva em relação ao que tem por aí, que a gente viaja, não é? Você falou, vai lá para Porto. Pô, Porto tem brasileiro, lá você está falando em Portugal. Falei, meu Deus, até encontra muito mais brasileiro que... Meu Deus do céu, não é? Você vai lá para o sul de Portugal, brasileiro, cara de Londrina, cara de Maringá, está lá trabalhando no hotel, numa pizzaria. Então, você veja, mas é uma referência, o brasileiro é fora de série, não é? Chapoquinha, uma pergunta? Professor, como o nosso programa é Presepada... Presepada, gostei Uma mesmo. pesquisa, isso não é uma pesquisa, isso é uma presepada, assim, que você... Perfeito. Não estão querendo que eu faça esse serviço, assim, que você achou uma pesquisa peculiar, assim, que estou recebendo para isso, assim, tem alguma no seu histórico? O que eu vou dizer? Não precisa citar nome de cliente, nada, mas conte alguma coisa. Falei assim, vou ganhar dinheiro com isso, nunca pensei em fazer uma pesquisa de mercado, um rolê desse. Uma pesquisa que a gente fez, Mária, Um estudo. Que talvez assim, não vou dizer uma pesquisa, vou dizer uma coisa engraçada. Não vou falar de um momento político.
eu estava começando, isso daí, começando, nós estamos com 29 anos, mas eu diria assim, lá em 95. Vou fugir um pouco da gastronomia e tal. Mas nós fomos fazer uma pesquisa de intenção de voto. Eu, na época, começando, eu era um motorista, com 5 pessoas no carro, 4, 5 pessoas, tudo espremido. Vamos lá para São José medir a intenção de voto para prefeito. Chegamos no boteco, né, bar ali, do lado daquele bairro, borda de campo, nunca me esqueço. E fomos lá para fazer a intenção de voto. Chegamos por um senhor, que era o perfil da cota ali, de uma idade, ok, vota ali, voto em São José. Nós perguntamos, aí eu estava com um supervisor. Aí o nosso menino, Almir, nunca me esqueço, isso em 95, perguntou para esse senhor, como é que o nome, tudo bem e tal? E ele perguntou, bom, se a eleição fosse hoje, em quem o senhor votaria? Ele olhou o pesquisador, o voto é secreto, eu não vou dizer para o senhor. Rapaz, o pesquisador olhou para mim, Almir, o que eu faço agora, Cláudio? Eu falei, bora! Rapaz, ele olhou, o voto é secreto. Até hoje, isso me vem, né, na memória. Errado ele não São tá. José. Eu estou fazendo a pesquisa, então eu voto. E se a eleição fosse hoje, e quem o senhor votaria? O voto é secreto. Rapaz, Fez todo o cadastro. Cadastro e tal, papapá. O senhor é idade, o senhor mora aqui, vota aqui, papapá. Ele tá certo, o cara foi perguntando e foi respondendo. Então, nós estamos fazendo a pesquisa para saber, né, para prefeito e tal. Então, e se a eleição fosse hoje, né? Espontânea, que você está falando, porque na semana depois é estimulada, né? Mas se a eleição fosse hoje, o senhor já teria candidato? E quem o senhor votaria? Sim, já. O voto é secreto. Ai, meu Deus. Aí o Almir, esse menino, olhou para mim, ficou sem jeito, eu saí, comecei a dar risada, fazer o quê? Então, é um momento ali que eu estava começando e que gravou muito, assim, de entender esse menino, não vi mais, o Almir, né? E é muito engraçado, até de vez em quando a gente, Almir, vamos fazer as pesquisas? Então, umas coisas engraçadas. Nesse caso, quem coloca no formulário? Hein? Não, a gente agradece e parte para outro, porque isso daí não valeu, né? Entendi. Eu preciso encontrar outro senhor com essa característica, porque tem uma quantidade O universo. de uma amostra que eu preciso, com sucesso, que preciso entregar. Então, naquele bairro, eu teria uma quantidade que ali, aquele senhor, então, não valeu, não é? Eu tenho que buscar outro senhor para atender essa cota. Mas, enfim, então o voto é secreto. Vai fazer o quê? Não é? Mas foi engraçado, assim, que olha, eu estou falando isso em 95, né? Eu me lembro até hoje isso daí. E o candidato era o Cetim, o prefeito, para prefeito Cetim. Ele dizia assim, aí nós chegamos lá e a pesquisa mostrou favorável para ele, 95, candidato a prefeito de São José. E chegamos lá, na casa embaixo, ele falou assim, japonês, você tem certeza que esse número? Falei, Cetim, eu acompanhei. Aí, nessa mesma semana, foi divulgado, e o Ratinho, o Ratinho pai, ele trabalhava na CNT, né? Que era do CNT. Ele tinha a Rádio Eldorado, uma coisa assim, lá em São José, e ele apoiava o Turque, que faleceu. E ele falou, tem uma pesquisa aqui que dá mais de 100%, que era toda múltipla, né? Dos fatores aí que ele gostaria que melhorasse. Você pode falar saneamento, pode falar saúde. Está mais de 100%, não sei o quê, pá. E falou. Daí o Cetim falou, você está falando uma coisa que o professor aí, fez acerto, não sei o quê, Cetim. Aí eu falei, isso é estimulada, que a estimulada múltipla, ela não dá, dá mais 100%. Aí fomos lá no programa do Ratinho, foi o Cetim, e o professor Cláudio, eu estou com o Cetim, o nosso candidato, a prefeito, papapá, e eu estou aqui o professor, porque eu andei falando umas bobagens, ele vai explicar o que não é uma bobagem. Foi aquele jeito dele. Foi nesse período aí, viu? Aproveito para contar uma presepada também, então, já envolvendo a gastronomia e o próprio Cetim, por coincidência. E também eu, ali, início de carreira. Até no Caminho do Vinho há muito tempo, né? E a gente fez lá a festa do Caminho do Vinho, festa tal. E tem uma polenta gigante, de 30 metros, 40 metros, eu nem sei quantos metros, aquela polenta cresce todo ano. E daí, eu com o prefeito, estava eu, a Fran, e na época o assessor, eu como assessor do Caminho do Vinho, e o assessor do prefeito, do secretário de comunicação, não sei,
do Cetim, na época prefeito. Aí a TV toda querendo fazer uma cena bonita para abrir a festa do vinho e filmar a polenta. Aí eu chamo o prefeito e falei, prefeito, você tem que comer a polenta. Ele estava ao vivo. Eu vi. Aí ele pegou a polenta... do jeito que tava, a repórter olhando, esperando ele, o que achou da polenta? Ele pegou e tal, a polenta quente, aquela polenta quente, queimou. Nossa, polenta A esposa do Nossa. Cetim é Neide, o nome da senhora Neide, isso mesmo. Aí ele olha para a repórter perguntando Nossa aqui do lado, senhora. ele olha pro lado, que quente, Neide. Eu fiquei. Ele é depois eu simples, chamei humilde, ele, né? eu falei, meu Deus, desculpa. Nossa. Eu fiz E a o senhor polenta queimar a quente, boca com a nossa polenta senhora. quente. É que eu não imaginei que ele fosse pegar. E político tem esse traquejo de E ele é assim mesmo, né? Aham, O perfil dele é autêntico assim. e tal. Um Ele bom é muito prefeito. bom, Aí muito pegou, simples, humilde. Pegou a polenta e colocou na boca. E daí ficou aquele. Aí ele falando depois, tá quente, né? Eu fiquei perguntindo muito tempo. Tinha que ter me colocado no lugar dele antes. A repórter também, ao vivo, não tem tempo não de tem fazer. Daí o tempo, prefeito, né? a polenta. Tá quente. quente nele. Ele deve ter mandado, Queimei você a tá boca do saborosa. prefeito. Meu Deus do céu. Aí, Pessoal, presepada pra todos. Com essas presepadas, a gente termina o programa de hoje. Gostaria de agradecer muito ao professor Cláudio, foi uma aula aqui. A gente teria conteúdo para falar mais 10 programas no mínimo. Uma grande satisfação, professor Poxa. Cláudio. Obrigado, mais um programa Presepado. Obrigado a todos, obrigado Eliseu, obrigado Chapoca. Obrigado, Marcelo. Obrigado a todos. Até o próximo. E se prepare para ouvir as próximas presepadas.